Nós hoje estamos vestidos ou nus? Sim, pessoal, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Para você e para mim, isso é importante sim falar sobre esse assunto. Porque nós que estamos em Cristo, nós temos uma nova vida nele. Temos um novo modo de pensar, de falar e de agir. Temos um procedimento que tem que ser justo, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem ruga, sem nenhum defeito. A igreja do Senhor Jesus tem que ser assim, em todo o tempo. Então, quando a igreja está praticando atos de justiça, de forma que a sua justiça excedem muito a dos escribas e fariseus, nós estamos andando com vestiduras brancas. Nós não estamos nus. Mas quando a igreja começa a praticar coisas erradas, de forma que as suas vestes fiquem sujas e não sirvam mais para ser usadas pela igreja, assim a igreja passa a estar nua em sentido espiritual. E isso é uma vergonha muito grande. Então, esse ato vergonhoso não pode existir de nossa parte, ou seja, da parte da igreja para com Deus que está nos vendo o nosso estado. Ele vê se estamos vestidos ou nus. E se ele vê que estamos nus, isso é uma vergonha. Isso só mostra que a igreja está longe do padrão de retidão que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que viver em tudo para o inteiro agrado dele, em todas as suas práticas. De forma que seu modo de pensar, de falar e de agir seja algo agradável para ele em todo o tempo. Então, a igreja não pode se contaminar, não pode se sujar, não pode se deixar vencer pelo pecado. Não pode dar lugar ao diabo em tempo algum. Não pode fazer nada que a estrague, ou a suje, ou possa envolver e enredar a igreja em coisas inconvenientes, que não são próprias para ninguém, principalmente para a igreja. Então, quando eu iniciei esse vídeo aqui, eu falei se estamos vestidos ou nus. Temos que ver se estamos vestidos ou nus. A igreja tem que ver. A igreja tem que olhar para si própria e ver se está vestida ou está nua. Se estiver vestida de acordo com o padrão do Senhor Jesus, está tudo bem. Mas se estiver nua, com práticas que o Senhor Jesus não concorda e não aprova, aí a igreja está mal. Então, será que estamos bem ou estamos mal? Essa é a questão a ser respondida. Quem tem que responder é a igreja hoje no século XXI. Porque é inadmissível que a igreja esteja nua. Mas pelo que se dá para ver hoje, por práticas erradas que a igreja hoje no século XXI está fazendo, dá para se perceber claramente que, infelizmente, a igreja está nua, ela não está vestida. Ela não está com vestes brancas. Se sujou e se contaminou a tal ponto de as suas vestes brancas estarem totalmente sujas, imundas. E isso torna a igreja nua. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão, que é muito séria. Não deve ser levada na brincadeira. Igreja nua não é uma igreja que o Senhor Jesus aprove ou concorde. Não, não mesmo. Então, a igreja hoje tem que avaliar essa questão
de forma séria, porque isso foi falado na epístola aqui, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o texto aqui agora, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão. Então, já escrito assim, ó, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. 1 ao 3. Deixa eu ver aqui. 1 ao 3. Então, já escrito assim, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Então, qual será a igreja que o Senhor Jesus vai encontrar? Uma igreja vestida ou uma igreja nua? Sem roupa, pelada mesmo. Qual será a igreja que o Senhor Jesus vai encontrar? Quando o nosso tabernáculo se desfizer, quando nós morrermos, quando formos para a nossa habitação celestial, eterna nos céus, como esse texto aqui diz. Mas isso só acontecerá se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Se a igreja estiver nua, ela não vai para a sua habitação celestial, porque está nua. Só vai para a habitação celestial a igreja que estiver vestida com vestiduras brancas. Porque tem também esse caso, porque a igreja pode estar vestida com vestiduras brancas, mas essas vestiduras brancas podem estar sujas, imundas, contaminadas, com várias coisas que a igreja praticou. O resultado dessas práticas erradas sujaram as vestes brancas. E dessa forma também não vai entrar, vai estar ou vai ser encontrada nua também. Então, o texto aqui é bem claro. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Então, a condicional é esse se. Esse se aqui é importante. É a diferença entre o estar vestido e o estar nu. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Se a igreja for encontrada vestida, ela vai para a sua habitação celestial. Mas se for encontrada nua, não vai. Essa é a questão que devemos pensar hoje, no século XXI. Será que estamos vestidos ou nus? Por quê? Muitas das vezes as pessoas pensam que são vestidas, mas às vezes a realidade, por causa de certas práticas, pode revelar que ela não está vestida, e sim nua, pelada mesmo. Isso aconteceu. Eu vou ler o texto aqui. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse de João. Isso já aconteceu na história. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então está escrito assim, ó. Esse caso aqui aconteceu na igreja que estava na cidade de Laodiceia. Acontecia um erro ali na igreja de Laodiceia. Erro provocado pela arrogância. De forma que essa igreja achava que estava bombando, mas estava toda errada.
a realidade espiritual daquela igreja estava toda errada, toda suja, toda contaminada. E dessa forma, ela deveria se arrepender dessa situação, dessas práticas erradas. Então eu vou ler aqui, ó, Apocalipse de João, capítulo 3, do versículo 17 e 18. Está escrito assim, ó: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a igreja de Laodiceia estava totalmente pelada, nua, sem roupa alguma, porque já tinha perdido as vestes brancas, por causa da arrogância, da soberba da vida que tomou conta, ao ponto deles dizerem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não precisava nem mesmo do Senhor Jesus mais. Já tinha jogado Jesus fora. A igreja de Laodiceia estava se bastando a si mesma. Não precisava da graça, do evangelho, da verdade, do amor. E não precisava nem mesmo do próprio Senhor Jesus para ser igreja. Será que não estamos agindo assim hoje? Será que não estamos nessa mesma condição? É preciso parar e pensar nisso, pessoal. Isso é algo muito sério. É um erro. A igreja de Laodiceia estava errada nesse sentido. Estava nua, completamente. A realidade espiritual desta igreja era essa. Estar totalmente nua, pelada, sem roupa alguma. Isso é uma vergonha, pessoal. Quando uma igreja chega a esse ponto, isso é vergonhoso demais. E não importa se ela estava rica ou abastada e não precisava de coisa alguma. O pior, a realidade espiritual pior que existia era que ela estava nua. E estando nua, poderia alcançar a sua habitação celestial? De jeito nenhum. Porque o texto diz lá, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 3, está dizendo bem claro: se formos encontrados vestidos e não nus. A igreja de Laodiceia estava nua. Então, ela não iria alcançar a sua habitação celestial, se mantivesse dessa forma. Então, é algo que devemos entender. Agora vamos ler o versículo 18. Aí está escrito assim, ó: o Senhor Jesus falando para a igreja disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, era preciso que a igreja de Laodiceia comprasse vestiduras brancas do próprio Senhor Jesus, com o objetivo de que a própria igreja de Laodiceia, com o objetivo de que para que a igreja de Laodiceia não pudesse ser manifestada a vergonha da nudez da igreja de Laodiceia. Porque ela estava nua, ela não estava com roupas. Poderia até pensar que estava, mas não estava. Será que hoje não está acontecendo a mesma coisa? Será que muitos hoje não estão pensando que são vestidos e na realidade estão nus, pelados? Essa é a questão a se pensar, pessoal. Isso é algo sério a se pensar. Na igreja de Laodiceia estava acontecendo isso. Hoje, no século XXI, pode estar acontecendo também. E às vezes as pessoas nem se deram conta, nem perceberam isso ainda. Porque estão muito orgulhosas, soberbas. Muitas igrejas ou denominações por aí estão muito ricas e abastadas e já não precisam de coisa alguma. A igreja de Laodiceia representa muito
a igreja hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a vergonha da nudez de Laodiceia era algo para a qual ela precisava comprar vestiduras brancas para se vestir, para que não estivesse mais nua. Hoje, acontece a mesma coisa. É preciso que a igreja se arrependa dessa nudez, ou se arrependa das práticas que levaram a igreja a estar nua. No caso aqui da igreja de Laodiceia era a soberba. Hoje também pode ser soberba, mas pode ser dinheiro. Pode ser várias coisas que infelizmente causaram a nudez da igreja hoje. Então o Senhor Jesus disse aqui, ó: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Será que vai ter esse zelo? Será que a igreja hoje vai se arrepender, sinceramente? Ou vai continuar na soberba, nesse orgulho, nessa empáfia de se achar que é rica e abastada e não precisa de coisa alguma? Se continuar assim, vai estar nua, pelada, e não vai ter vestiduras brancas, e não vai querer comprar vestiduras brancas do próprio Senhor Jesus. Pessoal, isso é coisa séria, e nós devemos entender isso hoje. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto, também está aqui no livro do Apocalipse de João, é no mesmo capítulo aqui, só que no mesmo capítulo 3, agora versículos 4 e 5, que fala sobre a igreja de Sardes. Então está escrito assim, ó: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, existia algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ou seja, elas não estavam nuas, elas estavam vestidas, com vestes que não foram contaminadas por nada, em tempo algum. Então, para esses, o texto diz aqui, ó: essas pessoas andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, o próprio Senhor Jesus dá esse testemunho sobre algumas pessoas, porque ele diz claramente que essas pessoas eram dignas. Elas tinham um procedimento irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum. As suas vestes estavam brancas. Elas não estavam nuas. Elas estavam bem vestidas. E elas eram dignas e andavam junto com o Senhor Jesus. E iriam andar junto com o Senhor Jesus, como o próprio texto aqui diz. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O Senhor Jesus fala isso. Aí no versículo 5 agora, ó: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está falando claramente para a igreja, para você e para mim, claramente. Quem der ouvidos ao que o Espírito diz, essa pessoa irá cair em si, cair na real. Irá ver o seu estado, se está vestida ou está branca, ou está nua. Se estiver vestida, continue vestida. Continue com as vestes brancas, sem contaminar elas em tempo algum. Mas se estiver nua, é hora de arrependimento. É hora de se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. É hora desse arrependimento produzir vestiduras brancas, compradas do próprio Senhor Jesus, para que a igreja para que a igreja possa se vestir mesmo dessas vestes brancas e não andar mais nua por aí.
Essa é a realidade, pessoal. Nós temos que entender isso hoje, pelo que está escrito. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui, e eu espero que essa palavra possa edificar muitas vidas hoje. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.